abraço a todos. Meu nome é Fábio Ribeiro, sou radioamador, o indicativo da minha estação é Papai Yankee 2, Filamento Rádio. Aqui pela cidade de Votorantim, interior do estado de São Paulo. Tenho visto aí durante muitos anos já uma discussão absolutamente infrutífera em relação à homologação de equipamentos. Então vejamos. O serviço de radioamador, dentro do espírito da lei, dentro do que os legisladores propuseram em função de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, nós temos um serviço que é absolutamente sui generis, pois o radioamadorismo ele se divide em serviço normal e serviço de emergência. Até aí tudo bem. É inequívoca a atuação dos radioamadores em todo o mundo e operadores da faixa do cidadão em relação a situações de calamidades públicas, emergências, apoio às autoridades. Nós, radioamadores e operadores da faixa do cidadão, somos a maior força-tarefa voluntária do planeta, preparados com equipamentos em condições de suportar todas as piores condições climáticas, todas as adversidades possíveis e imagináveis, e somos o apoio logístico, inclusive somos reserva das Forças Armadas, não só aqui no Brasil, como em todos os países do mundo. E aí, de repente, nós temos aí notícias de que uma agência reguladora, apenas isso, tão somente uma agência reguladora, tem tomado algumas atitudes em relação a um procedimento burocrático sem sentido e que na realidade fica evidente o seu viés único e exclusivamente arrecadatório em relação à homologação de equipamentos. Eu gostaria só, apenas para que nós pudéssemos pensar um pouco a respeito do assunto, que nós analisássemos a seguinte circunstância. Num teatro de emergência, numa calamidade pública, imagine você a fiscalização da tal agência chegando em meio à calamidade pública numa estação de radioamador ou de operador de faixa do cidadão e forçando que se interrompam as atividades de prestação de serviço à comunidade, da salvaguarda da vida humana, para saber se aquele equipamento ou se aquela estação possui esta ou aquela homologação. E também existe um problema que pelo menos me assusta em relação ao domínio do idioma pátrio, ao que me conste, inclusive gostaria de sugerir que os colegas procurassem aí nos dicionários. Pode procurar no Aurélio, que é o mais conhecido, o que significa homologar. Se nós temos equipamentos que chegam ao Brasil produzidos pelas maiores empresas do mundo, também pelas menores, mas que dentro do mercado norte-americano, europeu, mercado japonês, possuem as suas certificações, que passaram por testes bastante complexos e somente ganham o mercado em função de terem alcançado os padrões de qualidade da FCC e de tantas outras certificadoras. Então eu gostaria de saber quem são os gênios por trás, aqui no Brasil, de uma simples agência reguladora que quer se colocar acima de tudo que foi desenvolvido e certificado no mundo inteiro, colocando esse fantasma aí para os radioamadores e operadores da faixa do cidadão, da homologação dos seus equipamentos, homologado, não é homologado, mas nas emergências nós não nos preocupamos em saber se houve homologação, se não houve. Existem casos tão absurdos que chegam ao nosso conhecimento de determinados cidadãos que se intitulam como especialistas a serviço da tal agência e que veem uma antena de polo construída pelo próprio radioamador, com fio que se compra em casa de material de construção, querendo saber se aquele cabo é homologado ou se aquela antena tem homologação. Gente, pelo amor de Deus, eu torço sinceramente que a política brasileira sofra uma profunda e radical transformação e que nós possamos ter aí no nosso Ministério das Comunicações um homem que tenha pelo menos o conhecimento necessário para entender
como o radioamadorismo é estratégico em todo o mundo, quiçá num país de dimensões continentais como o Brasil. Gostaria de fazer um pedido aqui a todos os senhores candidatos e candidatas à presidência da República que, ao chegarem a esta posição, porque este pleito terminará e alguém será eleito. Então, eu gostaria que os senhores ou senhoras escolhessem nomes com respaldo técnico para pastas altamente técnicas e que não tivéssemos apenas burocratas travestidos de especialistas em agências regulatórias que se arvoram em donos da verdade máxima e absoluta, colocando por terra tudo o que é feito nos principais e mais desenvolvidos países tecnologicamente do mundo. Rogo que o nosso próximo ministro das telecomunicações, o nosso ministro das comunicações, seja um homem da área. E faço aqui uma saudação ao saudoso professor Lourenço Scherrab, que foi um homem que durante anos no Ministério das Comunicações esteve à frente de avanços muito grandes, avanços científicos, avanços de toda a ordem, inclusive dando um balizamento aí às nossas legislações de telecomunicações e as suas modificações que se fazem necessárias em função do progresso, que é contínuo. Mas fica aqui a homenagem ao professor Lourenço Scherrab, de saudosa memória, que era um homem que, além de tudo, era radioamador, entendia a importância do radioamadorismo e da faixa do cidadão, nos respeitava e era respeitado por todos nós. Há muitos e muitos anos não temos alguém desse perfil à frente do Ministério das Comunicações ou colocado na posição necessária para entender a importância estratégica de um país de dimensões continentais como o Brasil em relação ao respeito que é devido aos radioamadores e operadores da faixa do cidadão. Não queremos nenhum tipo de benefício, queremos apenas que não nos incomodem com coisas que não têm o menor sentido e que deixem com que os radioamadores, como se faz no mundo inteiro, mantenham suas estações em condições operacionais, não somente para as coisas normais do dia a dia, mas principalmente para que nós possamos aí estar aptos, de pé e à ordem, para situações de emergência, calamidades e buscas de salvamento, que tem sido a nossa marca registrada desde sempre. Desejo a todos uma vida plena, com prosperidade e saúde, e mais uma vez gostaria de fazer este apelo aos senhores candidatos e candidatas à presidência da República Federativa do Brasil, que tenham em mente que não existe dinheiro que pague uma força-tarefa de milhares de homens e mulheres, operadores da faixa do cidadão e radioamadores, devidamente preparados com estações próprias, construídas, equipadas com seus próprios recursos, com capacidade de funcionar, quando nada mais esteja funcionando, mantendo a estabilidade e a integridade do tecido social e das comunicações no nosso vasto Brasil. Um grande abraço a todos. Meu nome é Fábio Ribeiro, Papai Yankee 2, Filamento Rádio.